O filme do Homem-Aranha Um Novo Dia chegou. Teve Justiceiro, teve Hulk raiz, mas se eu te contar que nesse filme o Homem-Aranha fez algo que muitos cristãos dizem acreditar, mas poucos têm coragem de viver. E aí, ficou curioso? Então bora fazer uma análise bíblica em cima desse filme. Fala pessoal, eu sou Isaac e depois de tudo que o Homem-Aranha passou, principalmente no final do terceiro filme, onde ele teve que tomar aquela decisão de pedir pro Doutor Estranho apagar as memórias de todo mundo e fazer todo mundo esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E nesse filme de agora, Peter Parker está vivendo uma vida solitária, morando em um apartamento pequeno e combatendo o crime, sem ter nenhum tipo de laço familiar ou amizade. Mas ao longo desse filme percebemos que o Peter tenta se reaproximar da MJ e do Ned, por justamente não aguentar viver uma vida longe daqueles que ele ama. Mas tem uma parte muito interessante nesse filme, onde a MJ descobre que o Peter é o Homem-Aranha. E os dois acabam tendo uma conversa, onde Peter fala que ama a MJ, que nunca esqueceu dela, que quer se reaproximar dela. Mas MJ questiona as decisões que Peter fez no final do terceiro filme, e diz que ele não poderia ter tomado essa decisão sozinho, mas no fim das contas ela reconhece o porquê que ele fez isso e diz que não ama o Peter da mesma forma que ele ama ela, porque justamente as memórias dela foram apagadas, então ela não lembra de nada, ela não lembra do relacionamento que ela tinha com o Peter, e por isso não tem nenhum sentimento por ele. Mas o ponto aqui é a reação do Peter. Peter ele não tenta forçar a barra com a MJ, não tenta fazer ela relembrar e ter esse sentimento de amor por Peter da mesma forma que ele tem por ela. E eu acho interessante porque o filme terminou, o filme continuou, teve a sua conclusão e parece que daqui em diante Peter não vai mais ficar tentando se reaproximar dela, não vai mais tentar forçar a barra, fazer ela amar ele novamente. Parece que daqui em diante vai ser dessa forma. E eu achei isso muito interessante, essa dinâmica dele entender o lado dela e respeitar o lado dela e simplesmente seguir com a vida respeitando o espaço dela. Tem até um momento interessante onde eles têm ali um momento de distração, de brincadeira, onde os três se reaproximam. Eu acho essa dinâmica muito interessante. E quando eu vi essa cena, isso me fez fazer um paralelo bíblico com o filme do Homem-Aranha. É um momento muito específico na Bíblia, onde Jesus está nos Montes das Oliveiras, Jesus está prestes a ser crucificado e Jesus fala para o Pai que se for possível passar o cálice, passar a dor, passar a aflição que Jesus vai ter naquela cruz, quando ele for crucificado, toda aquela dor que ele vai ter, se for possível, passar aquilo, se for possível, aquilo não acontecer, porque a vontade de Jesus não era sofrer, não era morrer e morrer na cruz. Mas Jesus, em um ato de obediência, de reconhecer que a sua vontade ela não poderia acontecer, ela não poderia ser realizada, Jesus pega o cálice, Jesus assume a missão, Jesus obedece à vontade do Pai e assim ele vai ser crucificado. Jesus obedece ao Senhor e com ato de obediência Jesus morre na cruz para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. E isso me faz entender que o cristianismo não é um caminho confortável, onde muitas das vezes obedecer significa renunciar. Renunciar a sonhos, renunciar a orgulho, renunciar a reconhecimento. Foi isso que Pedro e Paulo e muitos outros na Bíblia viveram. E o que entendemos no filme do Homem-Aranha é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o que às vezes esquecemos é que as responsabilidades elas têm um peso. E a pergunta que fica é se nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades para obedecer a Deus ou só conseguimos seguir a Deus quando isso não nos custa nada. Que venhamos ter essa reflexão hoje. E essa foi a nossa análise bíblica do filme Homem-Aranha Um Novo Dia. Eu não quis falar muito sobre o filme porque acabou de ser lançado, eu não quero estragar a experiência de ninguém, eu não quero dar nenhum spoiler. Então você ainda que não viu o filme, veja porque tá muito bom, tá muito da hora o filme, vale a pena você assistir, muito bom, eu gostei. E que venhamos pensar sobre isso, ter essa reflexão sobre essa palavra de hoje e entender se estamos dispostos a obedecer a Deus e até fazer renúncias, como o próprio Homem-Aranha faz renúncias na sua vida, como o Homem-Aranha faz renúncias nesse filme. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou,
curta, comente, compartilhe, se inscreva. E por aqui na tela tá aparecendo alguma sugestão de vídeo para você assistir. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e falou!